Oi, pessoal, tudo bem por aí? Como eu falei no último vídeo, a gente vai estar tendo essa semana alguns vídeos com outros profissionais para falar sobre esse retorno de Plutão, essa energia incrível que a gente já está submetida há mais de 2 anos, 3 anos, e vamos estar mais 2, 3 anos adiante com esse retorno que está acontecendo depois de 250 anos. É muita coisa, né? Hoje a gente vai estar falando com o astrólogo Maurício Jacoel, ele vai estar aqui com a gente falando sobre essas energias, o que é que está acontecendo, né, energeticamente no universo e que está influenciando a gente, tá? Fica comigo. Oi, pessoal, como eu falei, esse é o nosso primeiro convidado, Maurício Jacoel. Ele é um astrólogo de primeira linha, que eu admiro muito, gosto bastante, a gente é amigo pessoal. E eu convidei ele para falar dessa transformação global que a gente está envolvido e principalmente desse retorno de Plutão, né? Tão cheia de fantasias, tão cheia de coisas negras escuras, né? Ele é um dos seres míticos mais estressantes dentro do arquétipo coletivo, não é, Maurício? Sim, sim. Então, prazer estar aqui com você. Eu tenho uma formação em psicologia junguiana, gosto muito da visão de Jung, né, de trazer toda a simbologia do inconsciente, toda a simbologia das culturas para um outro entendimento. E a astrologia faz parte, porque ela é um saber perene, é um saber que sempre esteve presente na história humana, desde os primórdios das cavernas, a astrologia, olhar o céu e buscar referências do que estava acontecendo, do que ia acontecer, de como estava, o que é cada coisa, sempre esteve presente, trazendo significados, compreensões, ritos de passagem, cerimônias, visão desse universo simbólico como deuses também. Enfim, nós temos uma longa trajetória da humanidade nesse olhar para o céu. E aí eu separei vários mapas que daqui a pouco eu vou compartilhar, mas eu já queria entrar nesse campo simbólico que a gente está abrindo, né, como início da nossa palestra de hoje, né, da nossa conversa. O Plutão, ele só foi descoberto em 1936. Quer dizer, dentro da época, dentro do espírito da época, que é uma Segunda Guerra, que é a descoberta pela Marie Curie da radiação atômica e com o desenvolvimento das teorias de Einstein, que Oppenheimer chega na bomba atômica depois, mais à frente. Mas então Plutão ele é descoberto nesse cenário, esse é o espírito da época. E é bem interessante que quem decide o nome, quem sugere, quem acaba facilitando o nome do planeta, é um planeta mais distante do sistema solar, praticamente seria, né, o último, na época, o último planeta possível a ser visto com telescópio. E quem sugere o nome é uma menina de 11 anos na Inglaterra. O pai dela era membro da Academia de Ciências e ele estava contando para ela desse planeta que foi descoberto, que tinha até um concurso para colocar o nome, etc. E ela fala para o avô por que eles não chamam ele de Pluto. Pluto, Plutão. E o avô acha engraçado, leva essa sugestão para a academia e acaba sendo escolhido o nome de Plutão, porque fazia um certo sentido, por ser o planeta mais longe, mais frio, mais distante, teria uma certa
coerência com a ideia do Hades, onde o Plutão reina, né? Então nós temos uma origem simbólica que é muito importante. Você tem, depois que Saturno é destronado, o Júpiter, aí eu não vou entrar em todos os detalhes, mas Não, isso é o mitologia mundo, pura. o Júpiter destrona Saturno, Saturno se exila na ilha de Ítaca, e Júpiter, Netuno e Plutão, que são irmãos, eles dividem a regência do mundo, vamos dizer assim, pelo que a mitologia nos deixa. Né? Então, Júpiter rege o céu, rege a partir do Olimpo, ele está lá com os outros deuses, semideuses, enfim, ele está lá no Olimpo, ele é o chefão, e ele tem os ventos, as tempestades e os raios sob o seu domínio. E ele confere ao irmão Netuno Um os rei. oceanos, o mar. Então Netuno passa a ser então o governante dessa região do planeta que são os mares. E a Plutão, ou Hades, ele confere o mundo profundo, o mundo que está debaixo da Terra, e que para onde vão os mortos, os corpos, enfim, tudo que está escondido debaixo da Terra. Eu vou fazer Então, vou fazer um aqui. As raízes também estão embaixo do, né? sim, as Muitas raízes. coisas escondidas, não só a parte ruim, isso mesmo. Não, então, exatamente. Então, no mundo subterrâneo estão as raízes, estão os tesouros arqueológicos, estão o ouro, a prata, o minério, toda a parte mineral que nós exploramos, está o petróleo, né? Então está tudo lá, debaixo da terra. Então isso é importante para a gente entender como é que nós vamos trazer esse Plutão para a astrologia, quais são as características e possibilidades que ele vai o símbolo vai nos apresentar. Agora, vou abrir uma janelinha aqui. Então, quando há a independência dos Estados Unidos, em 1776, nem Plutão, nem Netuno e nem Urano tinham sido ainda avistados pelos seres humanos, estavam no universo simbólico do cotidiano, da vida das pessoas mais letradas, obviamente. Só se sabia até Saturno, que é visto a olho nu lá desde os gregos antigos, caverna, tudo. Então, quando a gente faz essa inferência de pegar um mapa astrológico de uma pessoa, de um país, muito antes dessas descobertas, temos que ter um certo cuidado, porque sim, o planeta estava lá, ninguém viu, mas ele estava lá. Ele Então existia, né? nós temos que entender como uma presença sutil, uma presença, uma influência, uma possibilidade que está lá muito invisível, muito no inconsciente. E que vai, em algum momento, a humanidade evolui e ele é trazido para a consciência coletiva. Consciência coletiva. Né? Então, isso é importante para a gente entender os outros passos que nós vamos dar. Agora, voltando para o mito de Plutão, existe e eu sei que esse é o foco também da nossa palestra, existe vários mitos onde Plutão aparece, o de Orfeu, e vários. Mas existe um mito que me parece particularmente relevante para o momento presente, que a humanidade está passando e todos nós. E é um mito que sempre é importante recordar, que é o mito de Perséfone.
Então Perséfone, ela não é a Perséfone, ela é a Córea, filha de Deméter. Deméter é a terra produtiva, fértil, abundância de plantas, de bichos, de tudo, a abundância da terra. E ela tem uma filha onde ela é muito apegada, tem uma relação, aí falando de constelação, Controladora. controladora e simbiótica com a Eu filha, é isso não mesmo. deixa a filha Crescer. ficar, sair de perto. E uma filha, então, muito submetida à mãe, portanto, muito ingênua, muito imatura, muito bonita, que ama flores, ama colher flores, etc. E o Plutão, nos seus passeios, ele vê na Terra, né, quando ele sai do Hades, ele vai dar umas voltas, ele vê a Cóia e se apaixona por ela. Nossa, essa menina é demais, eu quero ela para mim. E ele vai conversar com o irmão dele, com Júpiter, dizer, olha, aconteceu isso, eu vi a menina lá, a filha de Deméter, estou apaixonado, é irresistível, e isso é importante. A irresistibilidade dos aspectos de Plutão no mapa astrológico, a compulsão. Né? Então ele vai lá e avisa Júpiter, Júpiter, pelo amor de Deus, não se mete nisso, a mulher é uma fé, a mãe é uma fé, ela vai criar maior confusão. Ele falou, não tem jeito, estou te avisando, mas eu decidi. Então o que, que ele faz? Plutão tem esse é outro ponto importante, ele tem um capacete que o torna invisível. Então, de novo, isso nos ajuda a pensar que mesmo olhando para o passado, onde ele não é reconhecido, ele estava lá com o seu capacete invisível, Ah, fazendo, o trabalho agindo dele. nos mapas das pessoas e do mundo. Né? Fazendo o Bom, trabalho. E também é simbólico, né, que ele usa o capacete na cabeça, né? É a mente racional que utiliza, é a mente racional que impede, né, as pessoas de entrarem em contato com aquilo que está dentro do submundo, né? Dentro do inconsciente, dentro daquilo, né? Toda essa e a mitologia é rica por causa disso, né? Dessa simbologia toda. Ai, desculpa de exatamente. interromper. Vamos lá. Não, eu vou rapidinho. Ele coloca flores muito lindas, né? À beira de um precipício, quer dizer, de um lugar onde ele poderia puxar a corda. Né? Então a corda se debruça no precipício para pegar essas flores lindas que ela nunca tinha visto, de tanta beleza. E no que ela se debruça, ele agarra o braço dela e leva ela para o mundo dele, para o Hades. Tem um terapeuta junguiano que nos coloca uma questão muito importante aqui. Ele raptou a Cora, né? Sequestrou, raptou. Lógico que a Deméter fica enlouquecida, tudo via inverno, frio, nada mais, a Terra não produz mais Floresta. nada. Mas tem uma questão que um terapeuta junguiano levantou, analisando esse mapa, o O mito mito de Perséfone, que em alguns relatos que os gregos nos deixaram desse mito, há que a Cora deu um grito. Ela gritou, foi todo o eco da voz dela, né? O grito foi ouvido. Aí o terapeuta ele joga uma pulga na nossa orelha, e que eu acho muito importante. Será que esse grito foi de medo e dor ou de prazer? Uhum. Porque ela estava sendo retirada dessa relação simbiótica e opressiva da mãe. Mãe. Bom, aí tem um segundo passo que é muito importante para nossas interpretações. Ele leva ela para o Hades, para o mundo subterrâneo, ela o conhece aquele mundo das almas, mundo inferior, mas ele não pode desposá-la, ele não pode consumar um casamento com ela se ela não aceitar.
Então, esse é um ponto muito delicado. Uhum. Né? Quer dizer, quando Muito Plutão aparece, esclarecedor, né? Muito esclarecedor, né? então, quando Plutão chega e te leva para olhar esse mundo que você não quer olhar, para você aprofundar-se, você vai ter que dizer, tá, eu topo, né? E aí tem uma história simbólica que é muito bonita, que tem uma romã, tem um pé de romã que nasce, que vive lá no mundo profundo. E ela, o gesto dela de espontaneamente colher uma romã e comer a romã é o símbolo, é o gesto que ele aguarda para ver se ela realmente vai ficar lá com ele. Por que a romã? Porque a romã tem milhares de sementes. E ela é vermelha, ela é quase um útero, né? Um ovário, melhor dizendo. Desculpa, é um ovário, né? Quer dizer, ela lembra um pouco o ovário porque ela tem milhares de Sementinha. sementes É. e tem o vermelho do sangue. Então tem toda uma série de simbologias. E aí ela deixa de ser Cora e se torna Perséfone, a rainha do Ou mundo seja, profundo. quando ela, talvez o grito para mim é de prazer e de surpresa, porque ela descobre nesse submundo que ela pode ser, sim, um pouco mais do que a filha. Ela pode ser uma mulher com escolhas, com decisões, né? E ela só consegue, não só ela, como todo ser humano, se transformar no ser integral que ele é quando ele entra e olha para esses aspectos antes ocultos, né? E eu Exatamente. acho Eu acho que que isso é que é o o mito leva fantástico, para isso mesmo. exatamente, que é lindíssimo. Então, é importante a gente sempre entender de onde vêm os nomes dos planetas, principalmente na modernidade, né, que é a partir de Saturno, e também entender como o mito nos ajuda para trazer uma interpretação. Então, a gente reclama de Saturno, reclama de todos os planetas, a gente reclama, até da Lua. Todos. Até de Mercúrio, né? Tudo. Mercúrio é tudo. Ah, Mercúrio está retrógrado. Bom, É, mas o que esses símbolos, o que esse mapa astrológico individual e também coletivo, ele é um mapa mesmo, né? Ele é um guia para você chegar em algum lugar, né? Não é só para você se lamentar. Então, é importante compreender que o que esse planeta que você tanto reclama, que ele está te infernizando, na verdade não está te infernizando, ele está te colocando numa condição de você dar um salto, né? Mudar a sua consciência, mudar o seu status, deixar de ser Cora, se tornar Perséfone, tanto faz se você é homem ou mulher, quer isso. dizer, você deixar de ser filho e se tornar rei ou rainha do seu mundo, que aí o mundo agora você é rei ou rainha do seu mundo. Uhum. Então é um processo, esse mito ele é muito forte nesse sentido, porque ele é um processo de crescimento, de evolução, de consciência, de tomar as rédeas Da do própria seu vida. propósito. Da própria vida, do destino. Exatamente. E aí a gente vai chegar no mapa Dos dos Estados Estados Unidos, Unidos. né? Mas precisou mesmo ter toda essa introdução fantástica. Eu sou apaixonado por mitologia. Quem me conhece, meu cliente, sabe, eu estou sempre colocando a mitologia, porque ela é de uma riqueza, né, e de uma simplicidade na compreensão dos aspectos humanos, para a evolução, para a transformação. Né? É triste quando as pessoas acham que elas nasceram ou estão com algum tipo de compreensão e não precisam mais mudar, que aquilo serve. Não serve, é uma tristeza mesmo. E a mitologia que nos ensina, né, grandiosamente a romper barreiras. A gente rompe barreiras com ela, né? Então, agora ele vai Exatamente. falar exatamente daquilo para que ele foi convidado para falar, né? Desse Plutão, nesse retorno no mapa dos Estados Unidos, esse posicionamento único, porque ele volta só a cada 250 anos para o lugar de origem.
Aqui, Então ó. Já colocou. nós vamos ver agora alguns mapinhas. Isso. Vamos lá. Então, começou um pouquinho, pronto. Então, em 1776, no dia 4 de julho, todo mundo sabe, né? Ou pelo menos o nosso É o dado corrente, oficial, né? É o dado oficial. tem até filme a respeito, né? Vários filmes, várias referências. Então, é o momento em que se declara os Estados Unidos como um país independente. Então, ele se afirma a partir desse momento, cria-se uma Constituição, que são as leis que vão reger a vida social, econômica, política. E nesse momento, nessa hora que é a mais aceita, nós temos o ascendente Sagitário, é o signo que está se elevando na linha do horizonte, no momento em que a nação se define como independente. A Lua está no signo de Aquário, a 27 graus de Aquário, e Saturno está em Libra, e Marte está em Gêmeos, na casa 7. A casa 7 são as relações com os outros. Então, nós temos o Marte, Vênus, Júpiter, o Sol. Então, aqui nós vemos que, tradicionalmente, os Estados Unidos vão ser um país que vai estar envolvido com muita gente. Né? O ascendente gêmeo, a casa 7 em Gêmeos, que abre um leque de 360 graus, e Sol, Júpiter, Vênus e Marte. Quer dizer, o propósito dessa nação é estar em relação com os demais, Com estabelecer tratos, contratos, lutas também, enfim, ela tem como desígnio estar no relacionamento com o mundo, seja ele com conflito, seja ele com paz, seja ele com negociações econômicas, etc. Né? E vai ter uma economia forte. Já temos aqui a parte da fortuna, o nodo lunar, o Mercúrio. Então, é uma economia forte que vai se estabelecer. A Lua está no Aquário, reforçando essa ideia, esse propósito de uma nação que se relaciona com todos. Né? É uma lua aquariana, uma lua, inclusive, voltada para o futuro, para o progresso, para a ciência e para as relações internacionais. Isso vai ser, não relações internacionais de uma forma, relações com o mundo todo, não é só no sentido internacional. Né? Ela transforma o contato com o outro e com os outros como uma coisa comunitária, né? Ela tenta reunir o Exato. mundo de maneira comunitária, essa lua em aquário. A Lua está na casa 3, É, são os irmãos, os vizinhos, os próximos. Então, esse é um mapa muito interessante. O Saturno na casa 10, que é um compromisso. O Saturno sempre nos coloca compromissos, regras, exigências que ela vai assumir de várias maneiras em todas essas relações. Bom, o que esse mapa tem, que eu já sei que a minha, a minha amiga deve estar se perguntando. eu já vi. Esse é um mapa, esse mapa não tem Urano, não tem Netuno, não tem Plutão. Tá? Então, é um mapa de como era visto o céu, de como era conhecido o mundo astrológico, o céu astrológico, nessa época. Então, eu quis. Inclusive, mostra qual era a proposta da independência dos Estados Unidos, porque isso é importante, né? Naquele momento em que os planetas que existiam, mas não eram vistos, eles não estavam no inconsciente coletivo. É isso que é importante Exato, lembrar. Não, isso não exatamente. significa que eles não existiam, eles existiam sim, mas as pessoas estavam vibrando numa camada mais primitiva e não conseguiam captar a energia, né, que estava ali no universo.
Então, a Exato. proposta dos Estados Unidos no momento da independência é essa que o Maurício está apresentando, né? Porque é que eles resolveram buscar a independência da Inglaterra e colocar uma constituição para que o país tivesse este objetivo. Isso é interessante ver, né? Exato. E aí a gente dá um salto para 5 de julho de 2022. Eu vou só passar rapidinho aqui, eu vou voltar nesse mapa. Então, no dia 5 de julho agora, nós vamos ter o ascendente Gêmeos, no dia da Ah, que interessante. comemoração da independência, né? O Sol, obviamente, no Caranguejo. Então, é um momento forte, intenso, mas é o inverso. É como se os Estados Unidos ficassem plantando bananeira de 2022 a 2023. Ou eles estão no invertido, né? Eles têm que ver a partir, eles têm Ponto que de vista ser do outro, sim. isso, considerar o ponto de vista do outro. Nós vamos aprofundar isso daqui a pouco, mas eu quero então avançar para esse mapa aqui que vai nos ajudar bastante. Então, aqui agora, internamente, nós temos um mapa dos Estados Unidos com os planetas invisíveis da época. O Uhum. Plutão está aqui na casa 2, na casa dos valores, do dinheiro, da economia, etc. O Saturno, o Urano está praticamente na casa 7, nas relações com o outro, indicando que essas relações sempre seriam transformadoras, tanto para os Estados Unidos como para o outro, porque o Urano é um planeta que não deixa nada quieto, transforma, muda, renova, cria uma série Deu de esse barulho, não é? condições. É, Eu preciso desligar, mas deixa eu ver se eu consigo desligar. pronto. Então, o Urano ele tem essa, essa característica de. Só um segundo aqui. Então, o Urano, o que eu estava dizendo é que o Urano, nessa. Deixa eu só desligar esse. Eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Mas eu acho que é muito interessante isso. E essa colocação que o Maurício está colocando, do momento da descoberta, não, da transformação, né? Porque já existia um Estado e ele passa a ser independente. E é assim que a gente vê os países de maneira geral. A partir do dia e da data da independência, eles se transformam em países, né? Aquele é o momento do nascimento deles. E daí ele coloca, insere os planetas que estavam no inconsciente coletivo. Isso é muito interessante, porque a gente pode perceber muito da movimentação, do crescimento, dos problemas e das alternativas que um país pode ter, né? Com a clareza desses aspectos e principalmente dessas energias especiais que não eram vistas depois de Saturno, porque a antiguidade não via essas energias, e passa a ver agora. Eu estou achando fantástica essa abordagem. Pode continuar aí. Então, eu estava dizendo, a gente foi interrompido porque o celular não estava É, desligado. O Urano
ele está praticamente na casa 7, ele está saindo das 6 para 7. Isso é uma posição bem interessante, porque indica que as relações com os outros passam pelo conhecimento, pela tecnologia, pela troca de saberes, o desenvolvimento das bolsas, todo esse desenvolvimento do conhecimento que é ofertado para outros países, para países parceiros, A tecnologia também, né? Muito envolvida aqui, né? tecnologia e também situações, às vezes, difíceis, né, atritos, que Urano e Marte podem protagonizar nas relações internacionais. A gente já sabe, tem a história toda aí para contar. Apenas entendendo a posição desse Urano. O nosso foco hoje é o Plutão. Nós vamos falar bastante dele daqui a alguns minutos. Mas olhando então o mapa do nascimento dos Estados Unidos, já com os planetas que são invisíveis. Nós vemos aí o Netuno praticamente da casa 9 para a casa 10, já praticamente no meio do céu. E o Netuno é um planeta bastante complicado de ser interpretado, porque ele é tão vasto de significados como é o oceano. Então, tem muitas, às vezes, projeções do que a gente gostaria que ele fosse ou que ele indicasse, mas o Netuno, de uma forma geral, olhando também a questão da sua descoberta, ele aponta para uma questão de justiça social, de você estar mais envolvido com as liberdades individuais, com a justiça, com a igualdade de direitos. E isso vai ser uma tônica para os Estados Unidos realizarem ao longo da sua jornada como país. Então, nós Inclusive, temos. ligado aos excluídos, né? Porque essa Lilith aí do lado, Exatamente. pelo Então, menos isso com o faz propósito, parte. foi assim, faz parte da proposta dele. Isso, exatamente. Esse é um propósito muito importante da origem e que vai, ao longo dos episódios da história do país, vai sendo cada vez mais visto, né? E a questão espiritual, que é a base social dos Estados Unidos, que é o protestantismo, né? Então, toda a religião protestante como uma base muito forte que vem dentro da construção da nação. Mesmo sendo um país que se declara laico, nós sabemos que essa base católica e protestante ela está muito fortemente ligada à origem do país. Nós estamos então vivendo agora um momento muito importante nesse sentido, porque o Netuno em trânsito e agora no aniversário, ele está claramente no lado oposto. Uhum. Ele, ele completou o primeiro ciclo com 160 anos e agora ele está exatamente do outro lado. Então há um balanço a ser feito, né? Um momento, é um momento de um balanço importante a ser vivido pela nação na relação com esses temas, a justiça social, a igualdade, a religiosidade e, e outras questões assim. Netuno abre um leque muito grande. Muito Né? A grande. própria. Mas é interessante, eu vou fazer aqui um parênteses, porque eu moro aqui, né? É interessante essa oposição, porque veio à tona muita coisa. Primeiro, porque na Constituição dos Estados Unidos, quando ela foi criada, a liberdade de você expressar a sua religião, não importa ela qual seja, ela está ali, né? Eu acho que por brigas e por posicionamentos com a Inglaterra, isso foi colocado. E a pessoa vinha para cá, não importa a religião que ela tivesse, e mesmo tendo uma base protestante,
a diversidade de religiões aqui, ela é, teoricamente, é, facilitada e permitida pelo Estatuto e pela Constituição. Você pode criar uma seita, um ritual, uma religião diferente, e é permitido que se faça isso aqui de uma maneira mais livre. Mas esse aspecto também traz hoje em dia, nessa atualidade, o outro aspecto do Netuno, que é a questão das drogas, né? O Exato, vício, exato. né? E como está evidente isso, inclusive com as questões das armas, como é evidente esse vício, essa coisa que muito netuniana, né? Como eles muito ficou do vício em álcool, do vício em droga, dos vícios em opioides, e como isso está agora, né? Veio à tona para ser colocado mesmo em congresso, para ser visto, para ser controlado, para ser olhado de uma outra maneira. Antes todo mundo fingia que não via, né? E hoje É, não, ele está aqui, né? Porque exatamente. Essa oposição ela é muito forte, ela é um momento de balanço, né, com o que foi pensado, decidido, imaginado lá no início, né? É um momento bem importante para a nação. sim, E e principalmente esse Netuno estando em Virgem, isso, né? Da exatamente, cura, né? Da medicina, tem tudo a ver, exato, né? Vamos exatamente. desvendar isso. É interessante. Então nós estamos vendo o mapa natal dos Estados Unidos e aí é o Plutão. Ele está na casa dos valores e o Quiron está na base do mapa, né? Quer dizer, a construção da nacionalidade vem através justamente dessa necessidade que eles saíam da Inglaterra por causa da intolerância religiosa, né? Então, essa terra seria uma terra para curar essas feridas da origem, né? Das perseguições e por isso ela teria que ser diferente, Com né? uma nova identidade mesmo, né? Uma outra identidade que não a inglesa e a perseguição religiosa que eles sofreram quando saíram da Inglaterra. Então, o Kiron está aqui. E aí, Kiron tem ciclos menores, de 51 anos. E aí está se aproximando novamente um ciclo de 51 anos para os Estados Unidos, que provavelmente vai ser um momento onde se encontram soluções muito importantes para toda essa estrutura social, política que que nós estamos identificando. Por É, que eu estou olhando dessa forma? Porque o Plutão está aqui, voltou à mesma posição que ele estava lá. Embora ele estava invisível, agora ele está visível. Então, olha só que interessante muito. nós pensarmos desta forma. Quer dizer, quando a independência dos Estados Unidos, o Urano não era conhecido, ele foi conhecido em 1789, por aí, com a Sim. Revolução Francesa. O Netuno em 1848, com as primeiras indústrias químicas, a descoberta da cocaína, do clorofórmio, a Comuna de Paris Uhum. e os primeiros movimentos em relação ao inconsciente, onde se tentava curar as pessoas com hipnose. Então, tudo isso, Tem a ver com o movimento, a descoberta de Netuno. isso. Então, só para a gente entender. E aí, o Plutão estava invisível, Netuno só em 1848, e o Plutão só na Segunda Guerra. E aí, agora, o Plutão, ele fecha o ciclo de uma forma visível, ele está conhecido. E ele está fechando o ciclo, ele está voltando no mesmo lugar que ele estava depois de 240 e tantos anos, ele está voltando no mesmo lugar que ele se encontrava. Então, esse é um fenômeno
muito importante para ser considerado. Uhum. E aí o que, que o Plutão está sugerindo aqui? E isso nós começamos com a mitologia dele. Primeiro de olhar aquilo que não quis, que ao longo desses todos esses anos que ele foi andando por aqui, mesmo depois de 1936, ele estava no signo do caranguejo quando ele foi descoberto. Portanto, ele estava bem nessa dinâmica das relações dos Estados Unidos, que eles se envolvem na guerra. Uhum. E ele vem vindo, vem vindo, vem vindo, aí se pegar todos os fatos históricos e Claro. associar, passou pelo ascendente dos Estados Unidos e agora ele chega nesse ponto tipo zero. Vamos começar uma nova independência, uma nova história. Então ele está aqui, mas ele não está sozinho. Junto com ele está Saturno em Aquário, mexendo, né, chegando na Lua, e a Lua para um país é o povo, Uhum. chegando nesse ponto crucial também, que vai exigir uma reestruturação das questões ligadas à comunidade, É o grupo, né, de modo geral. à nacionalidade, isso. O Quirón fecha um ciclo de 51 anos, né? E o Netuno que está fazendo essa oposição a ele mesmo, o meio ciclo. E outra coisa que eu vejo importante aqui, esse Plutão, ele está se aproximando também da cauda de dragão. A cauda de dragão, na astrologia que a gente vê kármica, ou que traz coisas que a gente já fez, ou que a gente precisa reavaliar, vamos colocar assim, é muito interessante isso, porque se ele tinha uma proposta muito comunitária, de uma nova proposta de um novo país, diferente das estruturas, havia uma estrutura ali dentro dele, representada por esse Plutão, e que agora, nesse momento que eu digo, não é hoje nem no dia 5, porque nós estamos vivendo isso, e o Plutão ele é muito lento, Ah, isso é um né? processo. É um processo de alguns anos antes já, ele já começou a se aproximar e a movimentar até o ápice, né? E mais um pouquinho à frente, mesmo passando, né, dessa data. Mas Seria interessante pensar em 4 anos. sim, Quatro, antes de, 4 anos antes, 4 anos 4 anos depois. depois, porque ele é bem lento mesmo, mas ele vai trazer à tona coisas que não precisam estar no sistema e na realidade dos Estados Unidos, principalmente com essa cauda de dragão na casa 2. São valores que eles podem e devem ser vistos e eliminados para que se consiga, de fato, uma nova direção Isso, dentro exatamente. daquela proposta. Né? Eu acho bem interessante essa cauda de dragão aí envolvida com esse Plutão. Né? Exatamente. É bem voltando para o mito da Perséfone. Ele está tirando a virgindade dos Estados Unidos. Então, o último presidente, com o ataque ao Capitólio, etc., ele tirou a virgindade dos Estados Unidos. Ele disse: olha, não é, vocês não são tão bonzinhos, ou tão inocentes, ou tão ingênuos, ou tão virginais como vocês acham que são. Uhum. Olhem a realidade, e a realidade está vindo à tona. Quer dizer, existem muitas coisas que estão sendo feitas às escondidas, né? Muitas ações que os Estados Unidos estavam tomando, decisões, etc., que não tem mais como seguir em frente. E tem que ser reavaliado e buscar aquilo que seria essencial. O que era essencial naquele momento em que aqueles seres se juntaram para dizer essa é uma nova terra com um novo propósito, com um novo destino. E então, o que, que é essa essência solar, né? Que por algum motivo ela não conseguiu ainda se
Quando eu falo por algum motivo, é lógico, tem várias questões aí As questões, claro. da história toda desses 200 e tantos anos. Mas há algo a ser resgatado numa nova perspectiva e com uma outra luz. E é isso que o Plutão está fazendo. Então, está trazendo à tona tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que precisa ser levado embora, né? A gente pode imaginar como um ralo, né? Que quando você joga água na pia e tal, né? Tem aquele ralo que vai sugando tudo, levando embora. Então, é isso que está acontecendo e é muito dolorido às vezes. Veja bem, Plutão também, os processos de Plutão nos lembram o processo de mudar de pele. Então, um exemplo mais comum que nós temos é o da serpente, que muda de pele e é A uma, própria águia, né? Que é o símbolo dos Estados Unidos, a própria águia. isso, eu ia falar da águia. E a águia, exatamente, bem lembrado, porque é o símbolo dos Estados Unidos, eles trazem esse símbolo da tradição dos índios americanos, colocam esse símbolo em tudo quanto é lugar, né? E a águia, aos 40 anos, se não me engano, tem determinado momento da vida dela que ela mesma arranca todas as penas, É, ela se isola na montanha, ela arranca todas as penas para que novas penas posso surjam. Então ela passa por um período sabático, né, por um período de isolamento e de desconstrução física para que algo novo venha à tona, né? E é isso que então nós podemos perceber que está acontecendo com os Estados Unidos e não como a Cíntia falou, não é de agora, né? É desde que o Trump foi eleito, né? Começa todo esse processo, porque né? às Então, vezes as pessoas não entendem o que é que está acontecendo quando determinado. Eu não vou entrar muito em política aqui, porque eu não acho que é por aí, a gente já conversou antes, né? Existe um mundo sistêmico todo no globo, mas as pessoas às vezes não entendem por que é que tem um presidente que é eleito em determinado momento e o que é que ele vai desencadear sistemicamente ao próprio país. Então, sim, e essa situação do Trump, na época, ele move exatamente essa energia plutoniana, aquilo que estava por baixo, né, daquela camada de um país canceriano, que abre as portas para todo mundo. Porque sempre esse foi o banner que os Estados Unidos sim, sempre carregou. exatamente, Nós exatamente. somos o país da democracia, nós somos o país da liberdade, quem vem para cá sempre aquele símbolo da estátua, né? Ele tem muitas coisas boas, mas para que ele viva essa proposta e essa realidade que é do momento da independência, e para que isso aconteça, foi necessário muitas fases e épocas, não é só 250 anos, são quase 600, né? Para que esse movimento tome forma. Ele vai tomar forma em algum momento, ele não é agora. Isso é um processo, ele vai tomar forma, né, adiante. Mas é interessante ver dessa maneira, quer dizer, tudo aquilo que veio à tona, né, com aquele último presidente, o que, que ele trouxe, quais eram os posicionamentos dele, o que é que aconteceu com a gente dentro desse país, dentro dessa casa, porque o país é isso, são as nossas casas, ou as casas onde nós vivemos, né? Mesmo que seja temporariamente. Então, eu acho muito interessante essa explicação, porque não fica muito claro, né, ao que é que a gente está submetido. E daí é que entra, daí é a minha questão, né? Porque cada um que vive dentro de um país, eu digo cada um mesmo, que é na totalidade da população de cada país, o comprometimento que a gente deveria ter com aquele momento
em que essa energia está disponível para a casa que nós estamos habitando, que é o país que a gente escolhe viver, né? Enquanto a gente está aqui no planeta Terra. Eu acho muito interessante porque isso vai atuar mundialmente e principalmente para quem está vivendo aqui nos Estados Unidos, né? Isso, exatamente, muito bem colocado. E o que eu queria enfatizar é a gente ter essa compreensão que não é o planeta. Ah, o Mercúrio ficou retrógrado, como se só ele É, determinasse alguma coisa ou indicasse alguma coisa para nós, né? Então não é assim que funciona. É sistêmico. Então o Plutão está aqui em Capricórnio, mas não está sozinho. uhum, Ele tem um Saturno com a Lua, ele tem o Netuno no meio do ciclo com ele mesmo, né? Ele tem o Urano e o nódo lunar para todos nós. É um momento que vai ser muito forte também, já está sendo, né? já está. Mexendo com valores de touro, questão dos oceanos, da terra, da natureza, de como nós consumimos, de como nós nos alimentamos. Isso também faz parte do sistema que está em movimento para que as mudanças aconteçam, né? O Quirón também, que eu já falei. Então, não é o Plutão sozinho, é o Plutão mais o Saturno, mais o Netuno, mais o É, Quirón, é um mais o Urano. sistema, porque nós pertencemos a esse sistema, né? Isso, Eu acho que essa nova consciência, que é essa nova consciência uraniana mesmo, até hoje até a NASA fala sobre OVNIs, sobre espaço, sobre contatos, nós temos que mudar a nossa maneira de nos ver dentro do planeta Terra e deixar de ver o planeta Terra como partes. Nós ainda nos vemos divididos em partes. Ah, é o Oriente, ah, é o Ocidente, ah, é a raça branca, é a raça negra, é a raça amarela. Nós somos todos da raça da civilização humana. Nós pertencemos todos, por enquanto estivermos aqui, à raça humana, e a gente deveria estar caminhando para essa percepção, né? Para essa reintegração. O que a gente pode fazer como raça humana, né? exato, exato. Eu acho perfeito o que se disse. Esse desenho que eu estou colocando aqui, ele é um desenho, inclusive ele foi calculado para São Paulo, mas não tem a mínima importância. É, é um desenho do momento exato, tecnicamente, na astrologia, um momento exato em que o Plutão chegou naquele mesmo lugar nos Estados Unidos, que foi no dia 20 de fevereiro. Então, a Uhum. partir do dia 20, ele chegou exatinho, mas é o que a gente disse, já tem um airbag, que a gente chama na astrologia De de um órgãos. ajuste de É. órbits. Então, como Plutão é um planeta muito lento, a gente já vê as questões dele uns 4 anos antes e até alguns anos depois. Mas aqui é só para ilustrar o momento exato. Nesse momento exato, Vênus e Marte estão em conjunção em Capricórnio e o Júpiter está em Peixes, também já muito próximo, já teve em conjunção com o Sol está indo para se encontrar com Júpiter, o Júpiter está indo para se encontrar com Netuno, então esse movimento de Plutão de retorno àquela posição dos Estados Unidos não novamente, não é sozinha. Ele está trazendo junto o homem e a mulher, o yin e o yang, o sentimento e a ação, a esperança, a fé jupiteriana, né, junto com o lado positivo de Júpiter e de Netuno. Então, só para ilustrar e ampliar um pouco a nossa compreensão desse momento do retorno. Né? Aqui é exatamente o momento exato, né, do dia 20 de fevereiro, quando ele está totalmente Ali. tecnicamente. Aí É, é uma coisa técnica da astrologia, é, e da astrologia do nosso tempo, né? Porque antigamente essa precisão não era tão fácil, né? Sem o computador. Então é só para perceber. E aí a questão de valores.
realmente a turma toda aqui está na casa 2 junto com ele, colocando essa questão de valores. Que valores são esses? Que valores nós queremos preservar? Que valores nós temos que superar? E a própria parte da fortuna nesse momento também com o nódulo lunar. Então, nós temos aí uma situação muito especial, indicando já desde o início do ano que grandes mudanças já estavam em curso e vão ficar cada vez mais acertadas, assertivas. O Netuno, em fevereiro, estava exatamente no meio do caminho dele. É, Então, é só para ilustrar mais toda essa riqueza que os símbolos nos trazem. nos trazem, né? Eu sempre digo que a astrologia, ela é, pelo menos dentro, eu sempre comento, dentro da nossa percepção ainda muito medieval e muito primitiva do universo. Nós ainda somos muito primitivos. Né? É claro que a gente reconhece algumas coisas na ciência, na tecnologia, mas ainda somos muito primitivos. É só imaginar uma nave espacial descendo aqui, a gente ainda não tem condição de fazer o mesmo. Então, nós ainda estamos engatinhando. Dentro dessa perspectiva, a astrologia é a mãe de todas as nossas ciências e compreensões técnicas da vida. Ela é a mãe de todas as terapias. Ela consegue olhar com clareza, uma clareza absurda, o movimento de descoberta do ser humano, seja ele dentro de um país, seja ele dentro de uma empresa, ou dentro de uma família, ou dentro da própria vida individualmente. Ela mostra de uma maneira impressionante, né, essa descoberta, qual era o objetivo primeiro e qual é o movimento que se faz para se alcançar esse objetivo. É uma coisa, para mim, apaixonante, né? A gente vê o universo dessa forma, é ou não é, Maurício? É verdade, é muito apaixonante. É E aqui apaixonante. é o nódulo lunar com o Urano. Então, é dia 31 de julho, Uhum. é o momento em que o Urano e o nódulo lunar vão estar grudados, né, num Olha, abraço, igual Marte, né? e o Marte vai estar junto. Então, vai ter Uma bomba relógio aí. é que nem no jogo de futebol, que a pessoa marca o gol, aí todo mundo se abraça, pula um em cima do outro. Ó, a gente até acha que vão se machucar, tudo, mas é mais ou menos isso mesmo. Claro que Então, esse é o momento que a gente imagina, e, quer dizer, já está acontecendo, né? Sempre são processos, mas é uma questão muito importante. Nós estamos tendo discussões sobre a questão do oceano, sobre a questão da natureza, o carbono, o efeito estufa, a questão da energia atômica também. Enfim, nós estamos. A guerra, né, que veio da ou seja, Ucrânia, ela acelerou essas questões de como nós estamos usando energia, como nós estamos usando essas relações internacionais. Tem algo aí que precisa ser revisto, a economia mundial. Então, os Estados Unidos também vão fazer parte desse momento maior que a humanidade está atravessando. Lembrando que Plutão entrou em Capricórnio em 2008, quando começou a mudar todo o sentido econômico da humanidade. E a hora que ele chegar em Aquário, é muito provável que a moeda que nós conhecemos, as moedas todas que nós conhecemos, vão para o espaço. Vai ter se uma modifica outra forma de lidar com a troca. Eu não diria moeda, eu diria uma outra maneira de lidar com as trocas. as trocas, isso mesmo. E a Aliás, já coisa. está aí, né, essas moedas, né, que não existem, na verdade, né, são tecnológicas, mas elas já se apresentaram, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer e onde vai dar, mas aquela coisa medieval da troca, né? Eu te dou um pato e você me dá uma galinha, porque é disso que a gente está precisando, né? Ela começa a se modificar mesmo, a ponto de nós termos aí
moedas digitais, né? Uma coisa Exato. impensável há 10 anos atrás, ninguém era difícil até você passar um cartão de crédito, né? E a pessoa olhar e falar assim, só cartão, não tem cash. Hoje em dia a gente fala em moedas digitais com uma naturalidade incrível, né? Agora me fala uma coisa, o que você acha desse que você estava falando aí de Urano com Marte em conjunção com o Nó do Norte? Na casa 5 ela está envolvendo o processo criativo, inclusive de expressão, né? Sim, É, eu acho que entra várias questões aí, a questão da maternidade, das crianças, mulheres, das crianças, e também da arte, da possibilidade de ter um outro surgir em outras possibilidades ou aflorar em artistas que já estão aí, mas que ainda não foram conhecidos ou não foram valorizados, e aí algo vem à tona, aflora, e provavelmente um campo mais fértil que é o do cinema nos Estados Unidos, né? Mas deve libera, né? aflorar algo muito especial do campo. Você sabe o que, que a gente pode fazer depois desse negócio do rapaz do Facebook, do metaverso? Me vem muito essa coisa dessa criatividade tecnológica aí, porque você sabe Sim, que venderam um quadro aí por milhões de dólares, né? E é um quadro criado digitalmente. Então, é uma realidade que as pessoas precisam tomar muito cuidado, porque a tecnologia ela está aí para nos servir. E é claro que, como nós fazemos parte de uma civilização tanto primitiva, vai ter um lado que vai querer utilizar da mesma forma o coletivo para controle, para uma série de coisas, porque faz parte dessa coisa mais primitiva, né, das civilizações mais primitivas. E eu acho que essa coisa de estar submetido e vulnerável a essa tecnologia pode estar muito voltada a essa essa configuração aí na casa 5 e ela pode ser vista. A gente fica aqui o convite, a gente até falar sobre o dia que foi criado o metaverso, né, que ele lançou, né, porque eu acho uma coisa absurda as pessoas não perceberem exatamente do que se trata, né? O que você acha? sim. Eu acho que é uma forma de controle e é algo bem assustador também, porque já existe um mercado, né, do metaverso, quer dizer, um lugar que não existe, mas já tem um mercado onde as pessoas fazem casas, compram terrenos, criam cidades, e é tudo virtual, é tudo. E quem não topar o convite de Plutão para um mergulho dentro de si, né, de transformação, são presas fáceis mesmo para esse mundo fictício, porque não deixa de ser a década de 70, com aquelas drogas psicológicas, psicodélicas, né? Não deixa de ser as drogas tecnológicas agora, Exatamente, exatamente. né? E, e existe outras coisas que a gente não está. Porque assim, a gente está sempre vendo muito a partir do aqui e agora, né? Do nosso horizonte que é limitado, né? Na verdade, você precisa fechar um pouco os olhos, meditar, olhar o que que você tem a ver com esse momento e o que que você quer fazer, quer criar, não dentro do metaverso, mas quer criar de fato na sua vida pessoal, né? Que casa, que lugar, que estilo de vida você quer para você, no primeiro momento, né? E olhar isso a partir de dentro. E, num segundo momento, se perguntar o que que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, não é só. A gente pensa, a gente tem uma atitude um pouco não, bastante infantil com o Criador, com o universo. Não, o universo vai providenciar para mim. Deus manda aí É, um dinheirinho para mim. Então a gente quer fazer de Deus, do universo, da consciência cósmica, empregados, né? Faz isso para mim, resolve para mim, conspira para que eu tenha não sei o quê. É uma linguagem um pouco dúbia da relação, dúbia, um pouco confusa da relação com
grande mistério, né? Com Sim. Deus, com... Mas isso é consequência das religiões que mantiveram a espiritualidade Isso, fora, né, isso. de mim. Quer dizer, eu tenho que ter merecimentos e conversar com Deus de uma maneira especial ou através de, porque isso não existe, e essa separação também não existe, né? Nós estamos caminhando Exato. para isso. Então, nós somos, na realidade, co-criadores, né? Então, a questão é perguntar o que que eu tenho de melhor, o que que eu recebi no meu nascimento, o que que eu trago em mim de melhor para servir ao universo, para servir a Deus, para servir a essa grande consciência, para me colocar a serviço da vida e não apenas como consumidor, né? Então, acho que esse é um passo bastante delicado e é importante. Eu acho que toda essa mudança, ela nos leva a buscar essa consciência mais alta, mais elevada, né? E, e é isso, as fronteiras, as divisões entre países, nada disso é real. É outra ficção, não existe um desenho, se você for na fronteira de um país, não tem nada ali, a não ser que o homem criou, botou lá um guarda, Como todo o resto, né? mas a nível da natureza, o planeta é um só, não tem fronteiras, Uhum. né? O universo é um só, não tem. Se você conseguir viajar por ele, você vai a qualquer lugar. Então, somos vítimas dessas ilusões, dessas manipulações que alguns poderes fazem, né? Na religião, na política, na E é economia. isso que está se ruindo, né? Está E, ruim. e que a gente possa ver isso dessa maneira, não com conspirações, essas coisas todas que, né, a internet está cheio, mas ver como um movimento de crescimento, que aquilo serviu para aquela época, naquele momento, e que foi utilizado dessa forma. Então, a gente não tem que julgar se é certo ou errado. Nós chegamos até aqui porque a história se fez do jeito que fez. Eu só consigo ver o que eu vejo ou entender o que eu entendo, e você também, e o outro também, porque existiu atrás da gente pessoas que mataram, que participaram de guerra, que fizeram, que conquistaram, que invadiram e que criaram religiões diferentes. Bom, muito bem, vamos ficar lá? Não, deixa eu me movimentar para aquilo que faz e é mais adequado para este momento. Esse é o grande salto, né? Exato. Este é o grande salto. Não é ficar olhando para trás e falar, você viu, aquele lá controlou isso, você viu o que eles fizeram? É ter o discernimento, é aquilo que a gente estava falando antes da gente entrar aqui, né, na gravação do vídeo, é ter discernimento para poder fazer o nosso melhor, como você falou. O que é que eu tenho de melhor aqui à minha disposição para servir a vida como um todo, né? É esse movimento que a gente precisa fazer, porque senão a gente não vai sair da mesmice de ficar olhando para o Exato. passado e ficar julgando e achando que o passado está no presente. A gente só está no presente se a gente permitir, né? A gente tem que parar de permitir isso. E a gente só deixa de permitir se a gente vê de uma maneira diferente. Não Exatamente. tem outra maneira, né? Não, não tem Que outra. é aquele pontozinho que você falou da psicóloga junguiana, é um grito de socorro ou de prazer, ou de surpresa, eu até coloco de surpresa, né? De repente, ela também se apaixonou à primeira vista por Hades, olhou para ele e fez: Ah, então você existe, não é? Só depende do nosso ponto de vista, como tudo, só depende do nosso ponto de vista. Exato, exato. E essa coisa assim, esse papo foi de uma clareza e de uma riqueza extraordinária. Eu só tenho uma gratidão enorme Eu mesmo, também. é, Certo. para a gente poder partilhar isso com as pessoas. Foi fantástico a sua apresentação, foi fantástico a sua leitura, né, do momento. E eu só quero deixar aqui para vocês mesmo essas informações riquíssimas desse mestre, que falou com tanta simplicidade dessa coisa tão fantástica que é o universo que contém a gente, né?
é ele que nos contém. Nós estamos inseridos dentro dessa coisa grandiosa. E ficar olhando pequenininho só torna a gente menor do que a gente é. Não é assim? Exatamente. Então, dentro desse contexto todo que você deixou aí maravilhosamente para todo mundo, você tem uma única frase que poderia deixar como uma mensagem boa para todo mundo, não é só o povo não que está aqui nos Estados Unidos, porque como vocês viram, né, o movimento é global. Então, os Estados Unidos deixa de ter um lugar que ele precisou ter por outras razões imperial para passar a fazer parte de uma outra maneira a nível global. E a gente é que vai ajudar ele a se manter nesse novo posicionamento, né? Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é que somente de mãos dadas uns com os outros, reconhecendo a beleza do outro, como ele é, e nos unindo realmente numa base verdadeira, né? De estar servindo a um propósito maior que é a existência da humanidade nesse planeta. Então a frase seria um pouco olhe para o outro e se veja nele. Ah, sim, perfeito, perfeito. Maurício, beijo grande no coração, amei. Gratidão Até, enorme. E a gente se encontra no metaverso para falar sobre ele. Eu acho que vai ser muito interessante. Gente, obrigada. Espero que vocês curtam horrores isso. Bye.